Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, por gentileza, em Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24, a partir do versículo 14. Nós iremos do versículo 14 até o versículo 25. Nós sabemos que Josué tem uma grande importância na história do povo de Deus. Irmãos, sem dúvida nenhuma, o maior nome, humanamente falando, do Antigo Testamento é Moisés. Moisés é o legislador de Israel. Moisés é aquele que Deus usou para libertar com mão forte o povo do Egito, que estava preso ali por 400 anos. Moisés é o homem que derramou, segundo a vontade de Deus e a soberania de Deus, as 10 pragas no Egito. Águas transformadas em sangue, rãs, piolho, mosca, peste nos animais, úlcera, chuva de pedra, gafanhoto, trevas sobre todo o Egito. E a 10ª e última praga, a morte dos primogênitos. Moisés é o homem que Deus consagrou e separou aos 80 anos de idade para levar aquele povo do Egito até a terra prometida. E isso durou um período de 40 anos. Moisés é o homem que a Bíblia chama de manso, que nenhum homem como Moisés existiu com a mansidão de Moisés. Moisés é aquele homem que Deus não falava apenas através de sonhos e visões. Moisés era aquele que Deus falava face a face. Mas nós sabemos que esse Moisés não entrou na terra prometida. Nós sabemos que Moisés, por causa de uma desobediência, e também por causa das vontades e dos planos insondáveis de Deus, sobe ao monte Nebo. Ali ele enxerga, ele avista a terra prometida, mas ali ele morre e depois ele é sepultado. Só que Moisés, como um verdadeiro homem de Deus, deixou um sucessor. O sucessor era aquele menino que ficava olhando para Moisés quando Moisés entrava na tenda do encontro. Este sucessor era aquele que foi até a terra prometida com um amigo e voltou com ótimas notícias daquela terra. O sucessor era aquele que estava sempre ao lado de Moisés. Era aquele que ajudava Moisés nas suas dificuldades e que estava sendo treinado para substituir Moisés, que morreria. Este é Josué. Depois que Moisés morre, meus irmãos, Josué então assume o bastão de ser líder do povo de Israel. Mas Josué não foi líder do povo de Israel no deserto. Josué foi líder depois da morte de Moisés, próximo à entrada a Canaã. O livro de Josué tem 24 capítulos. E muito provavelmente a história de Moisés, juntamente com Josué, aconteceu 1400 anos antes do nosso Senhor Jesus Cristo. O livro de Josué é dividido em algumas partes curiosas. Do capítulo 1 ao capítulo 5, nós temos a preparação para a entrada na terra. Do capítulo 6 ao capítulo 12, nós temos a conquista do povo de Israel na terra de Canaã. Você lembra, eles entram primeiro pela cidade de Jericó, depois eles perdem uma batalha para Ai, depois eles conquistam Ai e vão conquistando cidade após cidade e se estabelecem naquele lugar. Do capítulo 13 até o capítulo 22 de Josué, nós temos a distribuição do povo naquela terra. Mas no capítulo 22 ao capítulo 24, nós temos a despedida de Josué. Josué viveu 110 anos e faleceu e morreu. Mas antes da morte de Josué, no capítulo 22 ao 24, e principalmente para nós nessa manhã, o capítulo 24, nós temos as últimas palavras de Josué. Nós temos os últimos conselhos de Josué para aquele povo que estava já estabelecido na terra. Olha que interessante. Moisés, antes de entrar na terra, dá as suas últimas palavras e as suas últimas orientações ao povo no livro de Deuteronômio. Agora é a vez de Josué fazer isso em seu livro. No final do livro de Josué, nós temos as últimas recomendações de Josué para o povo que já estava estabelecido na terra. A partir do versículo 14 do capítulo 24, nós temos essas últimas palavras, narradas e escritas, do profeta, do homem de Deus, deste sucessor de Moisés, Josué. E o versículo 14 começa dizendo assim: agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com fidelidade. O primeiro conselho de Josué para nós aqui, a partir do versículo 14, é: sirvam ao Senhor com integridade. Sirvam ao Senhor com fidelidade. Josué está dizendo que Deus não quer um servo pela metade. Josué está dizendo
que Deus não quer alguém que o sirva de forma incompleta. Meu irmão, se você é um servo do Senhor, você terá que servir de forma íntegra, ou seja, inteira. Isso significa que você precisa servir ao Senhor com tudo aquilo que você é, com tudo aquilo que você tem, com toda a sua vida, com todo o seu ser, com todo o seu respirar, com todos os seus dons, com todos os seus dias, com todos os seus meses, com todos os seus anos. Josué está mostrando para nós a forma como Deus deve ser servido, com integridade, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento e também com toda a nossa fidelidade. Nós temos que ser fiéis ao Deus que nós servimos. E agora, já que Josué diz que nós temos que ser íntegros e fiéis, agora ele dá mais uma ordem para aquele povo que estava na terra prometida. Ele diz: deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates. O Eufrates é um rio que ficava na Mesopotâmia, onde hoje seria mais ou menos o Iraque. Tigres e Eufrates fazem parte daquela região. E a Mesopotâmia significa terra entre rios. Ali, naquele lugar do globo, grandes impérios se levantaram contra o povo de Deus. Por exemplo, no ano 722 a.C., a Assíria invade o Reino do Norte. E este império assírio vem da Mesopotâmia. No ano 612 a.C., a Babilônia vence a Assíria e se torna o império mundial de sua época. E a partir do ano 606 a.C., a Babilônia começa a invadir o Reino do Sul e destruir Judá e Jerusalém. E esses deuses, esses homens desta região, melhor dizendo, tinham vários deuses, Baal, Aco e outros deuses, que fizeram com que o povo de Israel se tornasse idólatra. Agora o texto está dizendo para nós que Josué está ordenando que aquele povo que era chamado o povo de Deus, o povo que veio de Abraão, Isaac e Jacó, Deus está por mando e por boca de Josué, dizendo àquele povo: lancem fora os deuses que os vossos pais adoraram além do Eufrates. Irmãos, o próprio pai na fé, o próprio Abraão era um idólatra. Nós encontramos isso no versículo 2 do capítulo 24. Obviamente, um idólatra antes de ser chamado por Deus para fazer dele uma grande nação. Então, o que Josué está dizendo é: lá do Eufrates, lá da Mesopotâmia, nós já vimos pessoas de Israel adorando vários deuses. E a ordem que eu tenho para vocês é: abandonem todos esses deuses. Mas o texto também mostra para nós que Josué tinha falado para o povo abandonar os deuses que eles serviram também no Egito. Está aí, da além do Eufrates e no Egito. Por que no Egito? Porque ali o povo ficou cativo 400 anos. Ali o povo se misturou com a cultura egípcia. E muitos esqueceram a Deus e começaram a adorar os deuses egípcios. Então Josué, no final da sua vida, está dizendo: não dá para servir a dois senhores. Não dá para servir ao Senhor pela metade. Ou vocês servem ao Deus Todo-Poderoso, e é isso que ele diz no final do versículo 14, e servir ao Senhor. Ou vocês servem aos deuses da além do Eufrates, ou vocês servem aos deuses do Egito. É impossível você pender por dois caminhos. É impossível você ser um servo de dois senhores. É impossível você ter uma vida dúbia. É impossível você ficar de um lado e do outro. É impossível você caminhar por um lado e por outro. Josué está dizendo: nação de Israel, agora a conversa é séria. Nação de Israel, vocês já entraram na terra prometida. Nação de Israel, vocês já foram libertos do Egito. Nação de Israel, vocês já viram o cuidado de Deus no deserto durante os 40 anos. Mas nação de Israel, eu preciso ordenar a vocês que parem com a idolatria, que parem de esquecer e abandonar a lei de Deus. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. O outro mandamento é: não faça imagem de escultura. O terceiro mandamento é: não use o meu nome em vão.
Nação de Israel, vocês precisam parar de pecar na idolatria, vocês precisam parar de ter outros deuses, e assim vocês estão usando o meu nome em vão, vocês precisam parar com isso. Sirvam de todo o coração ao Deus que resgatou vocês do Egito. E o versículo 15 continua: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, mais uma vez, a Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Perceba comigo. Josué percebe uma intensa dificuldade no povo. Alguns, e por muito tempo, adoravam aos deuses da Mesopotâmia, por causa da Síria, por causa da Babilônia. Alguns adoravam aos deuses egípcios, por causa dos 400 anos cativos. E outros estavam servindo aos deuses dos amorreus. Quem eram os amorreus? Era um povo habitante da terra de Canaã. Nós temos os amorreus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os jebuseus, esse povo todo que habitava na terra de Canaã, quando Israel chega e conquista com Josué. Agora perceba, irmão, o povo de Deus, que foi separado por Deus, chamado desde Abraão. É muito fácil este povo se esquecer de Deus. Adoram os deuses da Mesopotâmia, adoram os deuses do Egito, e quando chegam na terra de Canaã, começam a adorar os deuses que aqueles povos adoravam. Irmão, por que isso? Se esse povo tinha o Iavé, o grande eu sou, por que é que este povo adorava tantos outros deuses? A pergunta serve para nós hoje também. Nós temos o Deus Todo-Poderoso em nossas vidas. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, mas muitas e muitas vezes nós fazemos ídolos nos nossos corações. Talvez o ministério é um ídolo. Talvez o seu patrão é um ídolo. Talvez o seu marido é um ídolo. Talvez a sua esposa é um ídolo. Talvez o seu filho é um ídolo. Você precisa saber se no seu coração tem algum ídolo. Como é que eu sei disso? O que você presta culto? Qual é o que é aquilo que toma mais a sua mente? O que é aquilo que toma mais o seu coração? Diante de quem e de que você está se prostrando? Se não for diante do Deus Todo-Poderoso, e tão somente diante do Deus Todo-Poderoso, você está praticando idolatria. Você está colocando algo acima de Deus. Se aquilo que domina o seu coração e a sua mente durante todo o dia não for o Senhor e a sua palavra, mas for qualquer outra situação, você é um idólatra. É muito fácil, irmãos, se tornar um idólatra. É muito fácil colocar alguma coisa diante de Deus. Perceba, irmãos, o povo no Egito esqueceu da lei de Deus e da palavra de Deus só porque Moisés ficou 40 dias em cima de um monte. Já começaram a adorar bezerros de ouro. Perceba comigo, meus irmãos, é muito fácil esquecer do Deus Todo-Poderoso. E Josué está dizendo aqui: agora acabou a gracinha, agora a conversa é séria. Esqueçam ou se entreguem totalmente aos deuses babilônicos, aos deuses egípcios, aos deuses amorreus, mas vocês não podem ficar em dois caminhos. Moisés passou, Josué está passando, e o povo de Israel ainda não tinha aprendido a viver uma vida íntegra e fiel ao Deus de Israel. Só que agora, no final do versículo 15, nós temos o tema da mensagem. Nós temos uma frase muito usada no nosso meio. Só que isso não é uma profecia, isso é uma decisão. Olha o que o texto diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Perceba comigo, irmãos, isso não é Josué dizendo assim: olha, eu profetizo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é isso que Josué está dizendo. Josué está fazendo uma escolha. Josué vira para o povo e diz assim: olha, vocês podem adorar os deuses egípcios, vocês podem adorar os deuses babilônicos, vocês podem adorar os deuses dos amorreus, dos caldeus, de quem vocês quiserem, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Da porta para dentro da casa de vocês, vocês fazem o que vocês quiserem, mas da porta para dentro da minha casa, faço o que eu quiser. E eu, como líder da minha casa, eu digo a vocês que eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
eu e a minha casa não nos contaminaremos com a cultura egípcia, com a cultura cananeia, com a cultura babilônica, com a cultura assíria, com a cultura mundana. Não, eu e a minha casa seremos santos, ou seja, separados para o Senhor. É claro que a Babilônia e a Assíria invadiram Israel muitos anos antes, ou melhor, muitos anos depois de Josué. Nós sabemos disso, mas eu estou mostrando para vocês o que o texto nos apresenta. Israel sempre cultuou os deuses que vieram da Mesopotâmia, desde Abraão. Israel cultuou os deuses do Egito, desde o cativeiro. Depois de Josué, continuou assim. Você lembra da época dos juízes? Deus levantava um juiz, Israel servia a Deus, esse juiz morria e Israel abandonava e se afastava dos caminhos de Deus. Na época dos reis, também foi assim. Na invasão assíria, assim. Na invasão babilônica, assim também. O versículo 16 é a resposta do povo a Josué. Olha o texto. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor, para servirmos a outros deuses. E o povo ainda é hipócrita. O povo ainda não tem a capacidade de reconhecer os seus erros. Este povo idólatra, que esqueceu de Deus em vários momentos da história. Este povo que tinha abandonado a Deus em vários momentos da história, vira para Josué e diz: de jeito nenhum, Josué, nós também serviremos a Deus. E perceba, o povo não era bobo. Ele era idólatra, mas não era bobo. O povo conhecia o Deus de Israel, só não se entregou totalmente. Porque no versículo 17 e no versículo 18, a Bíblia mostra para nós que o povo de Israel conhecia os grandes feitos de Deus. Mas conhecer os feitos de Deus não é conhecer Deus. Conhecer o que Deus pode fazer não é ter intimidade com Deus. O povo de Israel viveu, irmãos, grandezas com Deus, mas foi um povo que sempre se afastou do Deus verdadeiro. Olha o 17 e o 18. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem fez, é Ele quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. O povo conhecia Deus. O povo sabia tudo que Deus tinha feito. Se eu estivesse aqui vivendo nos dias de Josué, eu acreditaria nesse povo. Eu acreditaria que esse povo serviria de fato a Deus. Mas nós temos o restante do Antigo Testamento. E o próximo livro depois de Josué é Juízes. E Juízes mostra para nós que essa não foi a realidade do povo de Israel. O povo de Israel aqui está dizendo: não, Josué, não é apenas você e sua família que vai servir ao Senhor. Não, Josué, não é apenas a sua casa, Josué, mas nós também serviremos. E por que é que vocês vão servir? Porque a gente sabe dos grandes feitos de Deus. A gente sabe que Deus chamou o nosso pai Abraão. A gente sabe que Deus chamou o nosso pai Isaac. A gente sabe que de Isaac veio Jacó, de Jacó Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Azé, Isacar, Zebulon, José, Benjamim. Nós sabemos que deste povo todo, o Deus Todo-Poderoso fez uma nação. Nós sabemos que Deus cuidou do seu povo no Egito, nos tempos de José. Nós sabemos que Deus fez com que o povo fosse cativo, mas cuidou do povo ali. Nós sabemos que Deus levantou Moisés com mão forte para nos tirar do Egito. Nós sabemos que Deus, através de Moisés, nos deu coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite. Nós sabemos que Deus, através de Moisés, fez com que o maná descesse do céu, abrisse o mar vermelho. Nós já tomamos água até que saiu da rocha. Nós conhecemos as grandezas de Deus, nós sabemos o que Deus fez, então nós queremos servir a este Deus. Falar é fácil, falar é muito fácil. Prometer na hora da emoção é muito fácil. Prometer no emocionalismo de um culto é muito fácil.
Levantar a mão, falar que quer Jesus na hora da emoção, é muito fácil, meu irmão. Mas Josué conhecia aquele povo. Josué sabia que aquele povo era um povo de dura cerviz. Josué sabia que aquele povo falava, mas não praticava. Versículo 19 é a prova disso, o 19 e o 20, lê comigo. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito o bem. Josué agora, irmãos, mostra para aquele povo o caráter justo e santo de Deus. O caráter amoroso de Deus nós conhecemos, porque é pregado todo domingo. Todo domingo o pastor fala: Jesus te ama. Todo domingo o pastor fala: Jesus te quer. Todo domingo o pastor fala: Jesus tem um plano para a sua vida. Todo domingo você ouve isso. Mas agora Josué vai contra esses pregadores. E Josué vira para o povo e diz assim: olha, eu não sou como esses pregadores. Eu vou falar para vocês a outra face de Deus. Josué vira para o povo que levantou a mão e aceitou Jesus no culto. E vira para esse povo e fala assim: ó, vocês não dão conta de servir ao Deus de Israel. O Deus de Israel é Deus santo. O Deus de Israel é um Deus zeloso. É um Deus que se ira todos os dias. O Deus de Israel é um Deus que não vai perdoar as suas transgressões se vocês se voltarem para outros deuses. O Deus de Israel é aquele Deus que não vai passar a mão na sua cabeça se você estiver errado. Vocês, nação de Israel, Josué falando, não tem a menor condição de servir a Deus, porque Deus é um Deus completamente santo. Imagina, irmãos, isso num culto. Imagina o povo levantando a mão falando assim: eu quero Jesus. E o pastor virando e falando assim: vocês não dão conta. Volta para o lugar de vocês, que vocês não servem para servir a Deus. Foi exatamente isso que Josué disse. Será que na nossa geração hoje, irmãos, alguém seria capaz de ouvir isso? Será que na nossa geração, irmãos, alguém seria capaz e teria casca grossa para ouvir isso? E pior, será que algum pregador teria coragem de falar isso? Porque, irmão, servir ao Senhor não é apenas uma decisão. Servir ao Senhor vai envolver toda a sua vida. Servir ao Senhor vai te exigir tudo. Servir ao Senhor vai fazer com que você morra para você e viva para Ele. E Josué conhecia o seu povo. Nada melhor, irmãos, ninguém melhor do que o líder para conhecer o seu povo. E Josué sabia o coração daquele povo. Josué conhecia o coração do povo que ele caminhou no deserto com ele. Josué sabia da idolatria daquele coração. Josué sabia que eles estavam servindo aos deuses dos amorreus, aos deuses lá da Mesopotâmia, aos deuses do Egito. Josué sabia o povo que ele estava lidando. E Josué vira para esse povo e diz: vocês não dão conta. Agora o povo mais uma vez diz: não, nós damos conta sim. Do 21 ao 22. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Então agora Josué está dizendo: vocês não dão conta. Isso aqui não é para vocês. E o povo diz: não, Josué, não é só a sua casa que vai servir o Senhor, não. Nós vamos servir também. Aí Josué diz assim para o povo assim: ó, então tá bom, vocês são testemunhas, eu sou testemunha, todo mundo está vendo aqui o que está acontecendo, vocês prometeram, agora eu quero ver se vocês vão dar conta. Imagina isso, irmão. Imagina isso na hora do apelo. Imagina, irmãos, na hora do apelo, acabar com a emoção, o emocionalismo. O pregador virar assim: vocês não dão conta. A gente dá conta sim, vocês dão conta? Então a igreja inteira é testemunha. Agora Deus está de olho em vocês. Vocês querem servir ao Senhor? Então vocês que estão falando. Eu disse, Josué falando, eu não vou servir deuses amorreus.
eu não vou servir deuses mesopotâmios, eu não vou servir deuses egípcios, eu e a minha casa, não é profecia, é decisão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O povo diz, nós também queremos. Josué diz, vocês não dão conta, vocês são idólatras. O povo diz, não, eu quero sim. Josué entregou eles a eles mesmos. Josué disse, então aqui está agora testemunhas daquilo que vocês estão falando. E aí no versículo 23, Josué vai mostrar então a condição para esse povo servir a Deus. Já que vocês querem servir a Deus, e já que vocês estão falando que vão servir a Deus, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, inclinai o coração ao Senhor, o Deus de Israel. Então, já que vocês querem servir a Deus, Josué está dizendo, mude completamente de vida. Já que vocês querem servir a Deus, abandonem o passado idólatra de vocês. Deus, irmãos, te recebe como você está, mas Ele não te aceita ficar como você está, Ele não aceita isso não. Deus não é um Deus que diz, toda forma de culto vale, toda forma de amor vale, toda forma de serviço vale. Não existe isso na Bíblia. Ou você vem servir ao Senhor do jeito dele, ou você nunca vai servir a Ele do seu jeito. Ou você vem, abnega-se, renuncia-se e vive de acordo com sua regra, ou você pega a sua opinião, você pega a sua ideia, você pega a sua sugestão e vai embora. Porque o texto não está permitindo que a gente sirva a Deus de qualquer jeito. Josué está dizendo ao povo, vocês querem? O povo diz, nós queremos. Josué diz, vocês não dão conta. O povo diz, a gente dá conta. Então Josué diz, então agora, a partir de agora, olhe para trás e abandone tudo que vocês faziam de errado. Venham e sirvam ao Senhor. Irmãos, se a Bíblia terminasse em Josué, a gente teria uma esperança de que o povo ia obedecer. Porque olha o 24. Disse o povo a Josué, ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Olha para você ver, que povo quebrantado. Que povo humilde. Olha para você ver que povo obediente. Mas nós temos o restante da escritura. E não foi assim. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Na hora da emoção, não é hora de decidir nada. Na hora da musiquinha no fundo, não é hora de decidir nada. Na hora das palavras bonitas, não é hora de decidir nada. Irmão, a Bíblia mostra para nós, em alguns textos, principalmente no Evangelho de Lucas, que nós temos que calcular, para ver se a gente dá conta de servir a Deus. Calcular. Irmão, vai exigir tudo da sua vida. Você vai ter que abandonar tudo. Você vai ter que largar a sua vida promíscua, a sua vida mentirosa. Você vai ter que abandonar os pecados de estimação. Você vai ter que perdoar aquele que tanto te ofendeu. Você vai ter que oferecer a outra face. Você vai ter que caminhar a segunda milha. Você vai ter que deixar de ser prioridade. Você vai ter que ser pisado, humilhado, escorraçado. Para ser parecido com Jesus, você vai ter que ter pessoas que vão te trair, pessoas que vão te negar. Para ser parecido com Cristo e para servir ao Senhor, você vai ter que ser crucificado com Cristo. Paulo disse que carregava as marcas de Cristo. Jacó, quando encontrou com Deus, saiu manco. Tamanha a presença de Deus e a mudança na sua vida. Teve que mudar de Jacó, aquele que apanha pelo calcanhar, para Israel. Tem que ter mudança. Se não tiver mudança, irmãos, não tem relacionamento com Deus. Se não tiver mudança, não serve a Deus. 1 João capítulo 3, versículo 6. Quem conhece a Deus, não vive pecando. Quem vive pecando, não conhece a Deus, nem nunca o conheceu. A gente esquece desses textos e a gente acha que todo mundo que está na igreja é crente. Irmão, não é. Aí a pessoa fica aqui 1 mês, 1 ano, 5 anos, 10 anos, vai embora da igreja. Apostatou, desviou. Irmão, talvez ele nem era crente. 1 João capítulo 2, versículo 19. Eles saíram do nosso meio, porque na verdade nunca foram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, permaneciam.
E irmãos, a verdadeira conversão e a genuína conversão gera impacto, gera mudança. E Josué está dizendo para esse povo: então tá, Deus é testemunha, eu sou testemunha, vocês são testemunhas, é vocês que querem. No versículo 15 ele diz: escolhei hoje qual Deus vocês vão servir. Eu vou servir ao Senhor, a minha família também. E servir ao Senhor é do jeito do Senhor, não é do seu jeito não. E aí no 25, para encerrar: assim naquele dia fez Josué aliança com o povo, acordo com o povo, e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém, uma cidade de Israel. Ali então em Siquém estava a prova do acordo entre o povo e Josué. Agora o povo tinha combinado com Josué que iria servir ao Senhor. Irmãos, graças a Deus que Josué morreu e não viu o que aconteceu com a nação de Israel nos dias dos juízes. Senão ele teria morrido era de desgosto. Irmãos, que triste o que aconteceu com o povo depois de Josué. Mas irmão, a questão nem é tanto o líder, é o coração do povo. Você pode ter o melhor pastor, irmãos, você pode ter o melhor líder. Olha a igreja de Éfeso, irmãos, foi plantada por Paulo. Teve Paulo como pastor, teve João como pastor, teve Timóteo como pastor. Mas Jesus vira para essa igreja e diz: olha, vocês abandonaram o primeiro amor, abandonaram o primeiro mandamento. Irmãos, escolham hoje. Você que está me assistindo em casa, escolha hoje qual Deus você vai servir. Escolha hoje qual é o futuro da sua vida. Escolha hoje o que você vai fazer com essa oportunidade. Escolha hoje o que você vai fazer com essa pregação. Escolha hoje o que você vai fazer com essa mensagem. Mas se você escolher ao Senhor, o Deus de Josué, você tem que entender que a sua vida acabou para você, e agora você vive totalmente para Ele. Não há outra forma de servir ao Senhor se não for tomando a cruz, carregando a cruz e servindo ao Senhor Jesus Cristo de todo o coração.